Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. Estamos no nosso curso de processo penal. Aula 5. Estamos na aula 5 do nosso curso de processo penal e não à toa eu deixei na lousa, de propósito, o tema sobre o qual estamos falando ainda. Aquele segundo passo do nosso roteiro, né? De como estudar a competência criminal. Aliás, por favor, curta o vídeo. Literalmente clicando no joinha que tem aí no YouTube e inscreva-se no canal. Tá? Isso faz toda a diferença. Clica aí embaixo na sua conta, faça isso por favor, tá? Se você quiser o material em PDF, que embasa toda a minha fala, clique no link na descrição do vídeo. Muito bem, agora vamos ao conteúdo mesmo, né? A gente está dentro do item 3.2 do material, que é aquele que fala, segundo passo, se for da Justiça Comum, é necessário verificar se o caso é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Muito bem, eu já iniciei o estudo do artigo 109 da Constituição da República e ali estou, né? E ali vou ficar um tempo. No vídeo passado eu falei da competência da Justiça Federal para o julgamento do chamado crime político e também expliquei por que genocídio é de competência da Justiça Federal. Tem um fundamento legislativo para isso, né? Ainda, voltando então aqui, ó, ainda sobre o artigo 109 da Constituição. Então, nós estamos falando do artigo 109. Agora a gente está ainda no inciso 4º. Então, a gente está no artigo 109, inciso 4º. Eu sei que a luz aí tampa um pouco, mas enfim. A gente está aqui, mais precisamente naquele trecho que fala assim, ó. Compete aos juízes federais, abre aspas, os crimes políticos, etc., que eu já expliquei, e as infrações penais praticadas e aí eu fiz aquele linguajar com vocês, né? Em detrimento do bis da União. Aqui entre aspas, óbvio, né? É só para ser didático. Bens, interesses ou serviços da União. Então, é de competência da Justiça Federal processar e julgar infrações penais praticadas em detrimento do bis, né? Bens, interesses ou serviços da União, ou suas entidades autárquicas, ou empresas públicas. E aí também falei, né? Excluídas as contravenções, já expliquei isso. Falei, né, que a Justiça Federal não julga contravenção. Excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Tudo isso já li com vocês, mas eu tenho que botar na lousa para prosseguir, né? Porque ainda estou aqui. É isso, né? Beleza. A gente não tem grande mistério aqui com a redação em si considerada, né?
Então, é de competência da Justiça Federal. Toda a infração penal, com exceção da contravenção e daquilo que for eleitoral ou militar. Mas, enfim, todo crime praticado em detrimento do BIS, bens, interesses ou serviços da União, ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ponto. Vamos focar nisso. E sobre isso vai ser a aula de hoje, tá? Um longo vídeo. Eu não tenho o objetivo de estudar aqui com vocês direito administrativo. Então eu me remeto aos administrativistas e ao seu estudo que tem que ser feito, né? É o seu papel de aluno ir atrás disso, mas enfim, não custa nada também dar uma pincelada. Entidades autárquicas federais. Bom, a Constituição claramente está falando das autarquias. Conceito claro de autarquia, simples. Pessoa jurídica de direito público que presta um serviço típico de Estado, que atua numa função típica de Estado, né? Então, entidade autárquica da União, uma autarquia federal, caso sofra o delito, um delito qualquer, isso atrai a competência da Justiça Federal, né? Por exemplo, uma autarquia federal, INSS, né? O Bacen também, Banco Central do Brasil, enfim, há N autarquias federais, tá? E também a Constituição fala de empresas públicas. Bom, espécie do gênero estatais, né, ou estatais lato sensu, como dizem os administrativistas do Rio de Janeiro, como Rafael Carvalho Rezende de Oliveira. A empresa pública não se confunde com a sociedade de economia mista, é bom que se diga isso. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado que integra a administração indireta, naturalmente, aqui no caso a administração indireta da União, o que atrai, só isso atrai a competência federal, né? Mas enfim, empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público ou que atua numa atividade econômica, tá? Tão simples quanto parece. E isso, de novo, eu digo e repito, isso é um assunto que você deve estudar lá em direito administrativo. Mas eu tenho que situar mais ou menos aí o aluno na matéria. Exemplo de empresa pública federal, um exemplo clássico, Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal tem um objeto social, claro, o objeto bancário, né? É uma pessoa jurídica de direito privado, inegavelmente, que integra a administração indireta da União e que, enfim, é como se fosse o Estado atuando no fronte econômico, né? É como um personagem, como um player, né? Como o pessoal mais moderno gosta de colocar. Antes de avançarmos, é bom colocar um parêntese aqui também, vou até me sentar um pouquinho. A competência da Justiça Federal, nesse ponto aí, é mais ampla do que a sua competência civil, se a gente comparar a redação da Constituição da República, mais precisamente do inciso 4º, que está aqui, com o inciso 1º. O inciso 1º do artigo 109 traz a competência civil da Justiça Federal, tá? Então, eu queria que você colocasse aí até um comparativo, ó. Então, aqui nós temos o inciso 4º do artigo 109. Inciso 4º este que traça um dos casos, são vários casos, mas esse é um grande caso de competência federal criminal. Mas eu queria fazer uma OBS aqui, né? Enfim, eu queria fazer um comparativo do inciso 1º daquele artigo 109. O inciso 1º traz a competência civil da Justiça Federal. Ah, Marcelo, mas a gente tem que estudar isso aqui? Convém que a gente dê uma olhada nisso. Mesmo sendo um curso de processo penal, eu gostaria de enfrentar isso aqui porque tem um julgado importante recente do STJ sobre improbidade administrativa e 2 enunciados de súmula do STJ que trabalham com isso aqui e resolvem quando há ou não a competência federal de um prefeito municipal que se apropria de uma verba federal, uma verba da União, tá? Olha só. O inciso 1º do artigo 109 da Constituição diz o seguinte: haverá competência federal nas causas em que... Então, ó, causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública, entidade, eu vou tentar abreviar, tá? Porque não é o nosso foco, mas enfim, autárquica
ou empresa pública, tudo da União, né? Tudo federal também. Tudo federal aqui, né? Federal. Olha que interessante, ó. Interessadas, melhor dizendo, na condição aí a Constituição coloca de autoras. Então, se a União é autora, a causa é federal. Res, assistentes. E aí eu vou colocar do jeito que está na Constituição. A Constituição fala oponentes. Oponentes. Mas aí eu vou colocar um sic aqui, tá? Porque na verdade é opoentes. Para quem estuda processo civil sabe do que eu estou falando. Enfim, uma nota curiosa aqui, tá? Exceto as de falência, acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Não vou ler o resto, tá? Eu só quero comparar isso aqui do inciso 4º, que é criminal, com isso aqui, no que interessa agora, que é cível, né? Então, o inciso 1º tem essa redação, basicamente. Causas em que a União, uma autarquia federal, uma empresa pública federal, for autora, ou ré, ou assistente, ou opoente, né, se a gente fizer a correção do texto constitucional. A nível jurisprudencial, no STJ, no julgado que eu quero citar aqui agora, só antes de a gente avançar, para ficar bem completinho, o ministro Mauro Campbell Marx chegou a dissertar algo interessante sobre essas diferenças, e eu queria ler junto aqui com vocês. Para poupar um pouco o meu tempo e para tornar um pouco mais fácil a minha missão agora, eu vou colocar na lousa digital o trecho que eu colhi do seu voto. Olha só. Deixa eu só me organizar aqui. Olha que interessante, ó. Eu coloquei até no nosso material. Então, palavras do ministro Mauro Campbell Marx sobre a competência criminal federal do inciso 4º da Constituição da República, que é aquela a nível criminal, né? E também palavras do ministro Mauro Campbell Marx acerca da competência civil federal do inciso 1º, que eu estou mostrando aqui para vocês. Quanto à competência criminal federal, o ministro Mauro escreveu: o artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal dispõe sobre a competência da Justiça Federal, então, a competência da Justiça Federal, né, especificamente para os crimes praticados em detrimento do bis da União, né, bens, serviços ou interesses da União, entidades autárquicas ou empresas públicas. Assim, para reconhecer para reconhecer a competência em regra, bastaria o simples interesse da União, inexistindo a necessidade da efetiva presença em qualquer dos polos da demanda. É isso que eu quero que vocês prestem atenção, tá? E vai ficar claro no decorrer da aula de hoje alguns casos em que o sujeito passivo do crime não é nem a entidade autárquica ou nem mesmo a União, mas que acaba atraindo a competência federal, tá? Então, para a competência criminal federal, basta isso que o ministro mostrou aqui, né? O simples interesse da União. Ela não precisa ser parte propriamente dita. Por isso que eu disse, olha, a competência criminal é mais ampla. Agora, olha só o que diz o ministro Mauro sobre o inciso 1º e automaticamente sobre a competência civil federal. Para não confundi-los, já deixa eu limpar essa lousa aqui. Ele diz assim: o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, ou seja, a competência civil federal, enfim, a Constituição, prevê de maneira geral, a competência civil da Justiça Federal, delimitada objetivamente em razão da efetiva presença, isso que eu quero que vocês notem, da União, entidade autárquica ou empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes na relação processual. Estabelece, portanto, competência absoluta em razão da pessoa, ratione persone, configurada pela presença dos entes elencados no dispositivo constitucional na relação processual, independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa.
tá? Para quem quiser se aprofundar, dá uma olhada nesse julgado aqui, ó. STJ, conflito de competência número 174764 do Maranhão. Como eu já falei, relator ministro Mauro Campbell Marques, primeira sessão do STJ. Isso aí foi julgado em 9 de fevereiro de 2022. Tá, e por que eu mostrei isso para vocês? Nós temos uma relevância prática aqui importante. Enfim, acho que não custa nada a gente dar uma olhada melhor no assunto. Deixa eu só estabilizar o meu vídeo aqui, que está um pouco... Aí, pronto. Então, essa discussão tem grande relevância prática. E ela sempre é lembrada, é engraçado. Sempre que acontece um caso assim, o pessoal lembra disso, né? Que é o problema, o crime, a improbidade, enfim, do desvio de verbas por prefeitos municipais. Principalmente quando as verbas enviadas são federais, né? E aí, a competência é federal, é estadual, como é que funciona? Aqui nós temos 2 enunciados de súmula do STJ sobre o tema. Como eu já fiz o comparativo, eu vou apagar o inciso 1º, embora venha a citá-lo de novo, tá? Mas já está na memória de vocês que o comparativo existe, né? Tá. Então, eu vou deixar na lousa, sem apagar a redação da Constituição, que eu acho que vai ficar mais fácil da aula assim hoje. Aí eu vou apagando aqui, né? O que eu for colocando aqui. Mas temos aqui 2 pontos aqui, ó, enunciados do STJ. O primeiro, e são 2 enunciados vizinhos, tá? Fica fácil lembrar. É o 208 e o 209. Então, ó, 208 e já vou deixar o 209. Isso aqui é súmula, tá? Enunciado 208 da súmula do STJ e enunciado 209 da súmula do STJ. O 208, vou puxar aqui, ó, diz o seguinte: compete à Justiça Federal, então, ó, compete, e vou abreviar Justiça Federal para JF, tá? Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal, vou direto aqui, ó, prefeito, ó, se é prefeito é municipal, tá? Então, enfim, pode até ser distrital, mas enfim, compete à Justiça Federal processar e julgar o prefeito municipal. Por quê? Por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal. Tá aí, ó, é uma competência federal. A prestação de contas perante, vou colocar igual a redação, perante órgão federal. Tá aí, ó, enunciado 208 da súmula do STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar o prefeito municipal pelo desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal. E o enunciado 209, por sua vez, da súmula do STJ, diz: compete à Justiça Estadual cuidado. Compete à Justiça Estadual processar e julgar o prefeito por desvio de verba transferida e incorporada, de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. E vejam a diferença, né? Enquanto está sujeito a uma prestação de contas ao órgão federal, a competência é da Justiça Federal. Depois que o dinheiro como que se impregna nas contas municipais e, portanto, passa a ser propriamente municipal, desaparece o interesse federal e aí a competência passa a ser da Justiça Estadual. Tá? São súmulas importantíssimas, ou melhor,
é uma súmula importantíssima, porque é a súmula do STJ, né, mas são enunciados de súmula que não podem ser ignorados aí no seu estudo. Vale lembrar que esses enunciados de súmula são da terceira sessão do STJ, né? Os dois aqui, ó, são da terceira sessão do STJ, que abarca, né, quinta e sexta turmas. Ou seja, são súmulas de direito criminal. Isso aqui resolve questão criminal mesmo, tá? Por isso que eu fiz aquele comparativo de dispositivos, né? Então, esse entendimento sumular aqui, que eu mostrei para vocês, é pensado para o contexto da competência criminal. E isso explica aquela recente decisão do STJ, que já referi aqui, né, relatada pelo ministro Mauro Campo e Belmarx, indicando que, nas ações de improbidade administrativa, a competência da Justiça Federal é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público lá do inciso 1º. Então, o critério não é o do inciso 4º que a gente estuda no direito criminal, é o do inciso 1º. Tá? E não em razão da verba federal sujeita ou não à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Então, esses enunciados 208 e 209, às vezes até pesam no STJ em causas de improbidade administrativa, mas o foco disso aqui é direito criminal, tá? Então, está dado o fundamento aqui. Muito bem. Feito esse parêntese aí, importante, né? Comparando os incisos 4º e 1º do artigo 109 da Constituição, enfim, já até adiantando enunciados de súmula, né, do STJ. Feito isso, avancemos aqui no nosso atual tema, que é o restante do inciso 4º, que está na lousa, né? Então, infrações penais praticadas em detrimento do BIS, né, bens, interesses ou serviços da União, suas entidades autárquicas ou suas empresas públicas. Então, em primeiro lugar aqui, pessoal, é importante frisar que o dispositivo constitucional que está na lousa não trouxe a previsão da Sociedade de Economia Mista Federal. E, de novo, eu friso aqui o papel do direito administrativo. Vocês precisam estudar direito administrativo, tá? Mais precisamente, organização administrativa. Vocês precisam entender o fenômeno da desconcentração, da descentralização. Precisam entender a estrutura estatal brasileira, tá? Para entender essas coisas aqui. Tem que estudar, não tem jeito. Mas não consta aqui a Sociedade de Economia Mista Federal, tá? Então, é da competência da Justiça Estadual e não da Federal processar e julgar, por exemplo, um furto praticado contra o Banco do Brasil S.A., né? Banco do Brasil S.A. Vejam que não aparece aqui a Sociedade de Economia Mista Federal, aparece só empresa pública. Empresa pública não é Sociedade de Economia Mista, tá? As duas são estatais, sem dúvida, mas cada qual tem uma forma peculiar, uma forma diferente, tá? E aqui, vale citar, do STJ, a súmula 42. Então, enunciado 42 da súmula do STJ, compete à Justiça Comum Estadual, então vou colocar assim, ó, compete à Justiça Estadual, compete à Justiça Comum Estadual, processar e julgar as causas cíveis, em que é parte Sociedade de Economia Mista. E, naturalmente, isso serve para o direito criminal, porque o enunciado ainda diz, ó, e os crimes praticados em seu detrimento. De fato, a Constituição é bastante clara nesse ponto, né? Certo? Então tá aí, ó. Compete à Justiça Estadual, Comum Estadual, processar e julgar as causas cíveis, em que é parte Sociedade de Economia Mista,
e os crimes, aqui ó, que nos interessa, e os crimes praticados em seu detrimento. Não tem só essa não, tem outra. Vou tentar colocar aqui embaixo, apertadinho aqui ó, STF, agora do STF, enunciado 556. Também da súmula do STF temos o seguinte, ó. É competente a justiça comum estadual, né? Vou colocar, é competente a justiça... É competente a justiça estadual para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Aqui é um enunciado muito mais próprio para o processo civil, né? Porque está falando de sociedade de economia enquanto parte, né? Enfim, no processo criminal, a rigor não seria parte, né? Até é o sujeito passivo do delito, mas não é parte, não necessariamente. Aliás, não é muitas vezes, né? Porque a ação penal muitas vezes aqui é pública e incondicionada também, tá? Mas enfim, o raciocínio serve, tá? Deixa eu só colocar no caderno, justiça comum estadual, naturalmente. Certo, pessoal? Deixa eu apagar a luz e continuar. Agora eu quero falar um pouquinho aqui, ó, da expressão bens, lá do nosso dispositivo. Então a gente está na letrinha B aqui dentro, ó. Os bens da União, suas entidades, etc. Algumas considerações aqui, né? Então, a expressão bens, que está aqui no inciso 4º, é facilmente interpretada, porque a própria Constituição da República dita quais são os bens federais. Então, para você saber quando há um bem federal atingido no delito, artigo 20 da CF, que arrola os bens da União. E os bens federais, naturalmente, tá? Também não há grande dificuldade na interpretação do vocábulo interesse, né, no I ali. O bis aqui, ó, interesse, letra I. E eu posso dar um exemplo, né? Por exemplo, há interesse da União quando o crime de sonegação envolveu um tributo federal, tá? Bem claro, é um exemplo do Alexandre Sebrem Araújo Reis e do Victor Eduardo Rios Gonçalves. Outro exemplo disso. Se o crime ambiental foi cometido em unidade de conservação criada por decreto federal, evidencia-se o interesse federal na manutenção e preservação da região, ante a possível lesão a bens, serviços ou interesses da União, nos termos do artigo 109, inciso 4º da Constituição. Eu citei aqui um julgado do STJ e tem outro aqui do STJ. Eu não vou ficar colocando na lousa, tá? Vou ler as emendas e vocês pegam aí no material mais informações, tá? No PDF. A orientação jurisprudencial desta Corte é de que, se o crime ambiental for cometido em unidade de conservação criada por decreto federal, evidencia-se o interesse federal na manutenção e preservação da região, ante a possível lesão a bens, serviços ou interesses da União, nos termos do artigo 109, inciso 4º da Constituição também, tá? Caso interessante, pessoal, citado pelo professor Renato Brasileiro, e isso nos ajuda a entender melhor a matéria, é o de eventual furto qualificado pela fraude de valores, no uso de ele fala no uso de um trojan, né? Quer dizer, pela internet, com algum software maligno, mas enfim, esse tipo de furto aí, que subtraia valores da conta de alguém na Caixa Econômica Federal. Então, ó, a gente tem uma pessoa que guarda o seu dinheiro em uma conta da Caixa Econômica Federal. Entendeu, né? Caixa Econômica Federal, que por acaso é uma empresa pública federal. Teoricamente entra aqui. O professor Renato Brasileiro diz, olha, quanto à competência criminal aqui, à primeira vista poder-se pensar
poder-se-ia pensar em crime de competência da justiça estadual, na medida em que o sujeito passivo, do nosso exemplo aqui, seria a pessoa física titular da conta corrente. Ocorre que, diz Renato Brasileiro, como a fraude foi usada para burlar o sistema de proteção e vigilância do banco, sobre os valores mantidos sob sua guarda, claro, quem suportará o prejuízo financeiro é a instituição bancária, que se vê obrigada a restituir ao titular da conta a quantia indevidamente levantada. Então, nesse caso aqui, nós temos uma competência criminal federal. Interessante, né? E acho que o desenho deixou bastante didático essa passagem do Renato Brasileiro. E isso deixa mais didático ainda aquele lembrete que eu mostrei, né? Comparando os incisos 4º e 1º. Então, no processo civil, você precisa da União ou da empresa pública federal ou da autarquia federal enquanto personagem processual mesmo, enquanto parte propriamente dita. Aqui no direito criminal, basta o interesse. É mais amplo mesmo, né? E aqui nós temos um interesse federal, porque atinge uma empresa pública federal. Tá? Então, está dado o exemplo do Renato Brasileiro. Só que eu quero que vocês tomem cuidado com uma outra situação. Com o delito de roubo ou mesmo de furto, enfim, qualquer delito patrimonial, principalmente, contra a casa lotérica. Então, ó, cuidado com o caso da casa lotérica. Aqui é um pouco diferente, porque a casa lotérica atua em regime de permissão. Ela é uma permissionária de um serviço público. Tá? Ainda que seja um serviço cuja titularidade seja do ente público federal, União, autarquia ou até empresa pública, aqui nós temos uma permissão. Tá? E aí, para estudar autorização, concessão, permissão, direito administrativo, principalmente hoje a Lei 8987, se não me engano. Tá? Mas enfim, tomem cuidado quando o sujeito passivo do crime for uma casa lotérica. O delito patrimonial contra a casa lotérica é de competência da Justiça Estadual. Tá? Explica-se, o prejudicado aqui é uma pessoa jurídica de direito privado, que é a permissionária da Caixa Econômica Federal. E isso afasta a presença de prejuízos ou de interesses da União. Isso afasta o inciso 4º do artigo 109 da Constituição da República. Tá? Conforme a STJ, quem quiser se aprofundar aqui, ó, STJ, conflito de competência número 142.016. 142.016, do Estado de São Paulo. Uma decisão do STJ sobre isso, onde consta o seguinte: em se tratando de empresa privada permissionária de serviços bancários da Caixa Econômica Federal, justamente que está aqui, nesse julgado, né? Como é o exemplo de casas lotéricas, juridicamente análogo à presente hipótese, é assente o entendimento de que a simples existência de contrato de permissão dos serviços não pressupõe a lesão aos BIs, né? Aos bens, interesses ou serviços da empresa pública, no caso da Caixa, que é federal, né? Diante do roubo perpetrado contra o particular contratante. Então, a jurisprudência lê o seguinte: olha, isso aqui foi um roubo contra um particular, e não um roubo contra a Caixa propriamente dita. Por isso que a competência é da Justiça Estadual. Tá? Enfim, outro julgado aqui, ó. Deixa eu até pegar. STJ, conflito de competência, qual que é? 158.747. 158.747. Esse aqui também é de São Paulo? Não, esse é do DF. Nesse conflito de competência aqui, o STJ definiu o seguinte, ó: compete à Justiça Estadual processar e julgar ação penal instaurada em decorrência de furto de bens pertencentes à sociedade anônima, concessionária de serviço público, porquanto o ato não foi praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de empresa pública. Ou seja, o STJ enxerga que não há preenchimento do dispositivo da Constituição que a gente está estudando agora. Certo? E tem mais um aqui, ó, só para deixar completinho, né? STJ, conflito de competência 105.587. 105.587, também de São Paulo. Onde se lê o seguinte: a Justiça Estadual
compete processar e julgar crime de estelionato perpetrado em detrimento do patrimônio de empresa privada concessionária do Serviço Público Federal, haja vista de novo a inexistência de bis, né? Bens, interesse ou serviços da União, etc, etc. Tá? Tá aí, ó, 3 julgados do STJ no mesmo sentido, acho que está bem pacífico, bem tranquilo, tá? Maravilha. Prosseguindo, a expressão agora serviços, né? A letra S ali da nossa lousa. Queria falar um pouquinho disso. Deixa eu ver que cor que eu vou usar. Acho que eu vou usar um vermelho agora. Então aqui, ó, já falamos dos bens um pouquinho, dos interesses. Agora eu quero falar um pouquinho do S aqui, do bis, né? Serviços, né? Bom, a expressão serviços é um pouco mais trabalhosa, depende do contexto. Vamos trabalhar, tá? Haverá competência criminal federal se o serviço abalado pelo crime for um serviço público federal. Até aí, nenhuma novidade, tá? O exemplo mais famoso aqui, com certeza, é o da emissão de moeda. Então, exemplo clássico, né? Emissão de moeda. Esse é o exemplo mais famoso. Bom, emitir moeda, diz o professor Renato Brasileiro, é competência administrativa da União. Vide artigo 21 da Constituição da República, que, aliás, traz vários casos ali, né, de competências da União e, portanto, de serviços públicos da União. Mas emitir moeda claramente tem interesse da União, não tenha dúvida disso. Sendo assim, o delito que atenta contra tal serviço é de competência da Justiça Federal. Tá? Um exemplo claro disso está no artigo 289 do CP, do Código Penal, né? Artigo 289 do Código Penal, que é moeda falsa, o uso de moeda falsa, né? A competência é da Justiça Federal, porque você afronta um serviço que é de interesse da União. Serviço esse arrolado no artigo 21 da Constituição da República. Tá? E de acordo ainda com o professor Renato Brasileiro de Lima, e ele explica por quê, né? Mais precisamente, ora, se a Casa da Moeda do Brasil compete emitir moeda, não há como refutar que a falsificação da moeda acarrete lesão a interesse direto da União. No entanto, calha lembrar, isso é importante, tá, pessoal? Vou até apagar a luz aqui porque eu vou citar uma súmula, um enunciado de súmula do STJ. Calha lembrar, diz o Renato Brasileiro, que a falsificação grosseira, facilmente perceptível e incapaz de iludir terceiros, não pode ser objeto material do artigo 289 do Código Penal. Porém, pode ser que, no caso concreto, essa moeda grosseiramente falsificada seja idônea pelo delito de estelionato de competência da Justiça Estadual. Então, o papel moeda grosseiramente falsificado não tem aptidão para preencher o objeto material do crime que é de competência federal, ou seja, o crime de uso de moeda falsa. Mas, se enganar alguém, é estelionato. É isso que prevalece com tranquilidade na jurisprudência. E quando for o caso, aí desaparece o interesse da União e a competência passa a ser da Justiça Estadual. Para deixar tudo mais claro, STJ, súmula 73. Consta o seguinte: a utilização de papel moeda moeda grosseiramente falsificado. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese, e se enganar alguém, né, configura em tese o crime de estelionato. E aí a competência, ó, da competência da Justiça Estadual. Cuidado com isso. Esse enunciado aqui é um clássico de prova, tá? O 7.3. Esse aí tem que saber.
beleza? E até coloquei no nosso material. E se a moeda falsa, a moeda falsificada, usada, enfim, pela gente, for uma moeda estrangeira? Por exemplo, alguém falsifica dólar. Como é que funciona? Nesse caso, eu não vou usar nada na louça, vou citar o Renato Brasileiro que dá a solução à questão, tá? Nesse caso, nós temos um crime praticado em detrimento do Banco Central do Brasil, uma autarquia federal. Tá dada a resposta, né? Por quê? Porque o Bacen, né, essa autarquia federal, tem a atribuição de ser o depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira, atuando também para regular o funcionamento do mercado cambial. Então, nesse caso, também competência da Justiça Federal. Nós temos aqui o bis de uma entidade federal, né? É isso. Maravilha. Isso explica, pessoal, também essa questão aqui do serviço, né? Quando há serviço da União, quando há serviço de uma autarquia federal ou quando há serviço prestado por empresa pública, quando a motivação criminal tem a ver com esse serviço federal, a competência será federal. E isso explica uma importante súmula, qual seja a súmula 147 do STJ, que diz: compete à Justiça Federal, compete à Justiça Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes. Compete à Justiça Federal, a Justiça Federal, processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal. Vírgula, quando relacionados com o exercício da função. E eu vou grifar essa parte final. Quando relacionados com o exercício da função. Presta atenção ao grifo final, hein? E inclusive com base no grifo final, vou trazer aqui uma crítica a uma decisão específica do STJ. Haverá competência federal, notem vocês, quando o crime tiver relação com o exercício da função atingida. Não é porque o sujeito atinge um funcionário público federal que há competência federal. Não. Tem de haver o interesse da União, né? Ou o interesse federal da autarquia ou da empresa pública. Enfim, súmula 147 do STJ, compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Então, tem de haver essa relação com o exercício da função. Isso é muito importante, tá? Então, tem de haver relação com o exercício da função, e se a função for federal, isso atrai, a linha de princípio, a competência criminal federal. Um exemplo, tá? Inclusive um exemplo triste aqui da minha cidade, Maringá. Teve um júri federal aqui esses dias. De um caso, eu me lembro bem, eu tinha 15 anos. Esse caso foi perto da minha casa. Enfim, eu nunca mais me esqueci. Um sujeito foi assassinado, pelo menos em tese. Não, mas alguém realmente foi assassinado por conta das suas atribuições de um determinado cargo federal. Se eu não me engano, era da Receita Federal. O cara mexia com o tributo federal, enfim. E por conta disso ele foi assassinado, foi executado. Aí um caso de júri federal, né? Nós temos aqui algo relacionado ao exercício da sua função. É óbvio que o bem jurídico é a vida e é óbvio que o sujeito passivo é a pessoa em si considerado. O sujeito passivo aqui não é a União, mas há o interesse da União nessa causa. Por isso que atrai a competência criminal federal. Tá? Um raro caso de júri federal, né? E, como bem adverte Eugênio Pacelli, não há como negar a lesão, indireta que seja ao serviço público federal, atingir sua finalidade pública. E isso ainda que o bem jurídico tutelado, como já falei,
seja a vida, no caso do homicídio, né? E não a administração. Não é porque atrai a competência da justiça criminal que, em teoria do delito, você vai falar que o sujeito passivo é a administração pública. Não, não é, tá? Mas tem um interesse. Notem vocês aí que me assistem, meus alunos, que tem um julgado estranho do STJ que eu queria criticar aqui, tá? É o conflito de competência. Eu vou deixar registrado porque é para estudar, né? É um caso estranho. Conflito de competência 89397 do Acre. 89397 do Acre. Eu não sei porquê e nem vou especular muito aqui. Nessa ocasião, o STJ definiu que a competência de um determinado caso seria federal porque o delito foi contra um juiz federal. Só que esse caso não envolvia um juiz federal no exercício das suas funções. Quer dizer, o cara foi lá e furtou alguém e por acaso esse cara era juiz federal e aí, enfim. Aqui o STJ falou, Justiça Federal. A doutrina dá de porrete aqui, né? Bate muito forte. Por exemplo, eu achei o Eugênio Pacelli falando disso e ele escreveu o seguinte: com o devido respeito aos ilustres julgadores e particularmente ao seu douto relator, que por acaso foi o relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, na terceira sessão, que é um bom ministro. Eu não sei, isso aqui é uma falha técnica esquisita, né? Enfim, não estou imputando nada ao ministro Napoleão. Acontece, né? A gente se equivoca também na vida. Mas o entendimento foi criticado pelo Pacelli, que ainda diz: a decisão não encontra qualquer fundamento na ordem jurídica nacional. De fato, né? Se A mata B e B é juiz federal, sendo que A matou B não porque ele é juiz federal, mas matou porque matou, não atrai, não há competência federal, né? Não bastasse, diz Eugênio Pacelli, contraria a súmula do próprio tribunal, a 147, porque tem de haver relação com o exercício da função, né? Na realidade, tem-se ali verdadeira personificação do cargo público, como se o cargo, fosse inseparável da pessoa que o exerce. Enfim, fica aí a crítica do Pacelli a este julgado aqui que eu coloquei na lousa apenas para alertá-los. Caso encontrem alguma coisa na internet, fiquem atentos, tá? É algo isolado. Então, prevalece com tranquilidade o enunciado de súmula. O que importa aqui, pessoal, é a motivação do delito, tá? Ainda que, ou melhor, o delito tende a atingir de algum modo o interesse da União, o interesse da autarquia federal ou da empresa pública federal. Exemplo disso, dado por Norberto Avena, é o de um latrocínio contra policiais federais no exercício das suas funções, né? Claro, inequívoco interesse da União, claro, é da Justiça Federal e não é de júri porque é latrocínio. Latrocínio é juízo comum, tá? Um caso interessante aqui, esse é engraçado, assim, a gente não para pensar essas coisas na vida, né? Os Correios, né? A União tem o monopólio dos Correios e o serviço de correspondência no Brasil é prestado por uma empresa pública federal. Empresa pública federal, qual seja? Correios, né? Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, uma empresa pública federal. Depois de oscilar um pouquinho, a jurisprudência do STJ definiu que o crime de roubo praticado contra o carteiro no exercício das suas funções atrai a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação penal. Interessante. Então, roubar o carteiro, coisas que estão com o carteiro, ele lá devidamente trajado de carteiro, atrai competência federal, porque os Correios são empresa pública federal. Tá? Nesse sentido aí, ó, quem quiser estudar isso aqui depois, procurem aí STJ, HC, habeas corpus número 314.683 de São Paulo. Tá aí, ó, competência federal nesse caso, tá? Outro enunciado de súmula importante é o número 165, tá? Enunciado 165 da súmula do STJ. Então, ó, o que tem ali? Opa, SJJ não, STJ, né? (165). Lê-se o seguinte ali, ó. Compete à Justiça Federal, compete à Justiça Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista.
O argumento aqui é simples. Espera aí. Como a Justiça do Trabalho não tem competência criminal, mas fazendo ela parte de uma justiça da União, então há o interesse da União aqui, tá? Por isso, Justiça Federal. Então compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no bojo de um processo trabalhista. É o enunciado 165 da súmula do STJ. Tá? Isso se aplica a qualquer outro crime contra a administração da justiça, né? Então, imagine, sei lá, coação no curso de um processo trabalhista, Justiça Federal. Fraude processual no processo trabalhista, Justiça Federal. Exploração de prestígio no processo trabalhista, Justiça Federal, e assim vai. Eu vou pausar e vou voltar aqui com uma ementa, tá? Dessa vez não vou usar lousa não, rapidinho. Então vejam aí agora, pessoal, crime praticado em detrimento de junta comercial. Em regra, tende a ser julgado pela Justiça Estadual. Vejam aí uma ementa do STJ no nosso material. Conflito negativo de competência, Justiça Federal e Justiça Estadual. Crime de falsidade ideológica contra a junta comercial. Inexistência de lesão direta a bens, interesses ou serviços da União. Competência da Justiça Estadual, portanto. Consta da ementa o seguinte: as juntas comerciais subordinam-se administrativamente ao governo da unidade federativa de sua jurisdição e tecnicamente ao Departamento Nacional de Registro do Comércio, conforme a Lei 8934. Item 2 da ementa: para se julgar a competência para o processamento de demandas que envolvem a junta comercial de um Estado, é necessário verificar a existência de ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União, conforme o artigo 109, inciso 4º, que a gente está estudando agora. Quem quiser, ó, STJ, conflito de competência 130.516 do Estado de São Paulo. Então, voltando à nossa lousa física, pessoal, eu queria falar agora, trazer uma casuística aqui do uso de documento falso, né? Uso de documento falso. A competência para processamento e julgamento do delito de uso de documento falso tende a ser firmada conforme o caso, mais precisamente pelo critério do órgão ou entidade que recebe o documento público, claro, tá? Se o agente pratica o delito usando uma documentação falsa lá no INSS, por exemplo, a competência será federal, tá? Porque o INSS é uma autarquia federal e ela consta aqui do inciso 4º. Ela recebeu o uso de documento falso. Vejam vocês aí que não importa a qualificação do órgão expedidor, tá? Mas sim a do órgão que lidou com o uso falso. Nesse sentido, mais um enunciado de súmula do STJ aqui, ó. Vou botar na lousa. Súmula 546 do STJ. STJ. A competência para processar e julgar. A competência para processar e julgar. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão. É firmada em razão da entidade ou órgão. É firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público. Vírgula, não importando a qualificação do órgão expedidor. Do órgão expedidor. Certo? Tá aí, ó, enunciado famoso.
Mais um ponto aqui, pessoal, eu quero falar do estelionato e falsificação de guias de recolhimento de contribuições previdenciárias. Bom, compete à Justiça Estadual processar e julgar o delito de estelionato praticado mediante falsificação de guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, desde que inexista, no caso, lesão à autarquia previdenciária. Aqui, de novo, súmula, tá, pessoal? Veja como o assunto é famoso, recorrente na jurisprudência, né? E eu tento mostrar, assim, as principais, né? Portanto, súmulas. Enunciado 107 da súmula do STJ. Tem ali o seguinte: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o delito de estelionato, ou desculpem-me, o crime, né? O crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias vírgula, e aí eu vou até trocar de cor, colocar de vermelho, quando não ocorrente lesão à autarquia federal, claro, né? Quando não ocorrente lesão à autarquia. Quem que é a autarquia federal aqui? O INSS. Se atingir o INSS, aí atrai a competência federal, tá? Por isso que a súmula diz, quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Bem claro, né? Acho que até a mudança de cor aqui deixa tudo mais didático. O teor dessa súmula aí foi confirmado em decisões recentes. Queria mostrar duas aqui, duas emendas na lousa digital. Vejam aí, pessoal, ó, conflito negativo de competência, falsificação de guias de recolhimento de contribuição previdenciária, apropriação indébita, estelionato, conexão probatória, prejuízo da autarquia federal, não ocorrência, súmula 107 do STJ, justamente a que a gente leu agora aqui, né? Competência da Justiça Estadual. No caso, o contador denunciado falsificava a guia de recolhimento com o intuito de ser apropriado o dinheiro destinado ao pagamento da contribuição previdenciária, circunstância que autoriza o reconhecimento de conexão probatória entre os delitos de apuração, melhor dizendo, quais sejam falsificação de papéis públicos, apropriação indébita e estelionato. 2. Não há nos autos elementos que demonstrem a ocorrência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias e empresas públicas, a justificar a competência da Justiça Federal, conforme que a gente está estudando, né, que é o 109, inciso 4º da Constituição. Incidência, de novo, ó, do enunciado 107 do STJ. Conflito conhecido para anulando os atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente, declarar incompetência, etc. Quem quiser, ó, conflito de competência do STJ, número 143.782 de São Paulo. Tem mais um aqui, pessoal. Ó, de novo aí, ó, mais um. Agravo regimental, conflito de competência, falsificação de CPF, uso de documentos para a prática de golpes em estabelecimentos comerciais. Incidência do mesmo raciocínio empregado no enunciado 107 da súmula do STJ. 1. É da competência da Justiça Comum Estadual o julgamento de crime de falsificação de órgão expedido pelo órgão federal, que é o CPF, que resulta na prática de estelionato contra estabelecimento comercial. Vejam, né? Embora o CPF seja feito por um ente federal, isso de per si não atrai a competência criminal federal.
Ainda fica na justiça estadual, né? Depende muito onde você vai usar, enfim, tá bom? Voltando para a lousa física, voltando aqui para mim. Então, nesse sentido, pessoal, também não causa espanto, não causa surpresa, que conste também da súmula do STJ o seguinte. Agora eu vou citar aqui a súmula 140 do STJ. (140) é isso. Súmula 140 do STJ. Ali nós temos o seguinte. Compete à Justiça Comum Estadual. Compete à Justiça Estadual processar e julgar crime em que figure o locus da 140 não seria aqui, mas eu vou continuar lendo, tá? Se o indígena for autor ou vítima do crime, isso por si só não atrai a competência da justiça criminal. Mas aí tem um outro inciso da Constituição, tá? Vou deixar para depois. Próximo ponto, falsa anotação na carteira de trabalho. Aqui eu nem vou colocar na lousa porque eu tenho medo de confundi-los. Eu vou mostrar a lousa digital depois. Sobre a falsa anotação na carteira de trabalho, pessoal, a súmula 62 do STJ, só vou colocar aqui, ó, 62 do STJ. E aí um asterisco, ou melhor, uma exclamação. Tomem cuidado com a súmula 62 do STJ, vou falar por quê. Ela não foi formalmente revogada, está lá no site do STJ como formalmente válida, né, vigente, enfim. E a súmula 62 diz: compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação da CTPS, né, da carteira de trabalho, atribuído à empresa privada. Tá. Isso aqui se consolidou em 1992. Isso aqui é de 26 de novembro de 1992. Qual que é o problema aqui? Ou surge como possível problema, né? Nessa ocasião, em 1992, naquela linha legislativa também, naquela época, naquele contexto, entendia-se que, em linha de princípio, a falsa anotação na CTPS não gerava prejuízo direto para a União, por isso que ia para a Justiça Estadual. E, pelo entendimento da súmula, vai mesmo, né? Só que parece que a gente tem uma mudança de entendimento. Pelo menos é o seguinte, se vocês abrirem a lei 9983 de 2000, 9983 de 2000. Vejam que é uma lei posterior, né? Essa lei de 2000 teria mudado um pouco esse entendimento. Essa lei criou os delitos de falsificação de documentos destinados à Previdência Social. Vide aí, se você quiser, artigo 297, parágrafos 3º e 4º. Lá do CP, do Código Penal mesmo, tá? Então, pelo menos em linha de teoria, teoricamente, se o objetivo do agente aqui envolver um prejuízo para a Previdência Social, obter um benefício previdenciário indevido, por exemplo, aí a competência passa a ser federal por causa do próprio texto da Constituição, tá? Isso, repito, essa súmula que até hoje não foi formalmente revogada, mas eu vou mostrar para vocês na lousa digital como o STJ decidiu algo assim em 2015, né? Sem revogar a súmula de qualquer modo. Olha só essa ementa aqui do STJ. Ó. Processual penal, conflito de competência, artigo 297, parágrafo 4º do Código Penal. Crime de falsificação de documento público. Omissão de registro na CTPS e Previdência Social, né? Ou melhor, na CTPS. Ofensa a interesse da União. Sujeito passivo primário da norma. Competência da Justiça Federal. Olha aí, ó. Esta corte, no julgamento de tal conflito, relatoria do ministro Chiet, modificou seu posicionamento acerca da matéria no sentido de compreender que, no crime do artigo 297, parágrafo 4º do Código Penal, deixa eu até anotar, arrumar aqui, né? O sujeito passivo é o ente público e, em segundo plano, particular, o que atrai a competência da Justiça Federal para o feito. Enfim, pessoal, fica aí essa importante ressalva. E, para fechar a aula de hoje, ainda e fechar também o estudo do inciso 4º do artigo 109 da Constituição, queríamos falar um pouquinho aqui da cobrança de valores indevidos por serviços do SUS. De acordo com o STJ, e aí agora eu vou citar aqui
um agravo regimental em conflito de competência. Quem quiser olhar aí depois, dá uma olhada nesse julgado aqui, ó. Mas vou falar dele de qualquer modo, ó. STJ, agravo. É agravo regimental? Então é agravo regimental no conflito de competência 115.582. 115.582 do Rio Grande do Sul. Nesse julgado, o STJ definiu o seguinte. Deixa eu sair da frente. Compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito destinado a apurar crime de concussão consistente na cobrança de honorários médicos ou despesas hospitalares a paciente do SUS, por se tratar de delito que acarreta prejuízo apenas ao particular, sem ofensa a bens, serviços ou interesses da União. Ou seja, afaste isso aqui. Tá? Então, para a jurisprudência, nisso que a gente está vendo aqui, não há nesse crime, pelo menos não em linha de princípio, prejuízo direto e nem indireto, né, aos interesses federais. E só isso atrairia a competência criminal federal. Tá? E também não há nenhum atentado direto contra a Política Nacional de Saúde. Por isso que, nesse caso, a competência não é federal. Tá? Pessoal, eu vou encerrar aqui, não o 3.2. A gente vai seguir no 3.2 na próxima aula. Vou até deixar, vou deixar na lousa e vou apagar o resto aqui. Tá? Então a gente ainda vai continuar no item 3.2, que realmente toma um tempo grandinho, né? Mais de 1 hora de aula hoje. Mas já vou mudar de inciso. Então a gente já estudou o artigo 109, inciso 4º completo. Na próxima aula eu começo a estudar com vocês o inciso 5 do artigo 109 da Constituição da República. Então, crimes previstos em tratado ou convenção internacional. Quando é iniciada a execução no país, o resultado tem o dever de ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Mas é assunto para a próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.